doutores, vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar no sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala Doutores, e venho tentando trazer um pouquinho de luz aí para essa medicina sombria aí da gente. O Covid deu uma colher de chá, mas que as coisas precisam ser um pouco transformadas. Vamos continuar aí com os convidados que são exemplos para mim, celebridades dentro do mundo da medicina. Hoje vamos para uma convidada super internacional que eu tenho uma honra de trazer e de apresentar, doutora Renata Puertas. É Puertas, Renata? Puertas, portas em espanhol. Maravilha. Médica oftalmologista, especialista em glaucoma, você é especialista em segmento anterior, né? Que ela tem uma boa passagem em córnea também. Médica do Morpheus hoje, desde 2009. Iniciou em Dubai, né, Renata? Depois acabou aí agora em Londres, morando aí. Seja bem-vinda, um prazer. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Muito interessante, muito diferente falar. Lembrar um pouco das coisas do Brasil, de quando eu estava aí, a medicina, é muito interessante mesmo. Muito obrigada. Não, maravilha. A gente que vai se deliciar aí com a tua história. Vamos pelo começo. Conta pra gente, como é que foi teu início de vida em Campinas? Como é que era a tua estrutura familiar, estudos? Fala um pouquinho pra gente da tua infância. Nossa, eu nasci em Campinas, mas logo me mudei de lá. Meus pais são da Unicamp, os dois são médicos. E muito, eu já peço desculpa se eu trocar algumas palavras, porque faz tempo que eu estou fora, alguma falha palavra em português, às vezes só em inglês. Tá perfeito, para entender tudo, poxa vida. E meus pais são médicos também, minha mãe é anestesiologista, agora ela trabalha só com acupuntura e dor. Meu pai é professor de coluna, da ortopedia e coluna da Escola Paulista. E muito, como não poderia deixar de ser... Como? Desculpa? Você tem irmãos? Irmãos, eu tenho um irmão, ele nunca quis saber de medicina. Não, esse fugiu como pôde, fez direito e trabalha com commodity, álcool, açúcar, outras coisas. Ele nem nunca... Ele era do tipo que, quando minha mãe precisou pôr um colírio no olho, ele falou, não, vem aqui que eu não... O colírio... Eu faço outras coisas, mas o colírio eu não vou fazer. E fair enough, do tipo, ótimo para ele tá muito feliz onde ele faz, com as coisas que ele faz. Maravilha, melhor coisa do mundo. E nós nos mudamos para o Guarujá e depois para São Paulo, e aí eu cresci em São Paulo. Tá, teus estudos, então, e tua infância e adolescência, você fez toda na capital, então? Toda na capital, Tá, e aí, boa aluna, gostava de esporte, como é que era, como é que foi esse momento aí para você? Nossa, excelente aluna, péssima de esporte, horrível. Nossa, eu me afogava na piscina, demorei 3 anos para conseguir fazer 1000 metros em menos de 30 minutos na aula de educação física, um terror. Nunca fui boa de esportes. Agora eu ainda ando de bicicleta porque é o meu jeito de ir para o trabalho e corro lá uns 3 quilômetrozinhos de vez em quando, mas é um terror, completamente, nem para dança, nem para o balé. As professoras me tiravam do balé porque não dava. Então acho que eu aguentava mais os meus livros. A faculdade de medicina era uma certeza pelos teus pais? Como é que é a questão de encontro de propósito? Se é que tinha, né? Hoje a gente conversa tanto sobre isso, né? No passado a gente não falava muito dessas coisas, não. Então, no passado você era ou médico, ou engenheiro, ou advogado, né? O resto o resto era resto. Ninguém queria saber de arquiteto. O meu marido fez administração de empresas, isso era tudo muito paz e amor, assim, meus pais nunca entenderam. Então, tanto é que eu fui fazer medicina, meu irmão foi fazer direito, e meu irmão hoje em dia nem com direito trabalha mais. Mas eu prestei para medicina em todos os testes, na época era FUVEST, nem sei se existe mais isso ainda, prestei para todas as faculdades de medicina,
em todas as universidades, em todos os testes que tinham faculdade de medicina, eu prestei medicina. Uhum. A única que não tinha medicina era a FAAP, e eu prestei arquitetura. Uhum. Então, era FAAP e Mackenzie. E aí eu prestei arquitetura, mas eu não fui nem olhar o resultado, eu nem sei se eu passei. Eu lembro de prestar a prova, e eu lembro que a hora que eu passei na medicina, eu falei, quer saber, não vou nem olhar esse resultado, porque vai me criar problema, e eu vou ficar depois, meu Deus, o que faço? Então, nem fui olhar o resultado e parti para a medicina. Não, mas tinha algum sentido a arquitetura na tua vida? Todo, nossa, até hoje, eu sou uma arquiteta frustrada. Hoje em Ah, dia, legal! eu adoro, e hoje em dia eu sou chefe é um misnomer, não é o nome ideal, mas eu sou a chefe de um user group que a gente fala. O nosso hospital vai se mudar para um hospital muito maior e nós vamos construir muito maior, é até menor em footprint em termos de metro quadrado, mas é um hospital de olhos construído para ser um hospital de olhos, e eu sou responsável pelo centro cirúrgico. Então, a parte toda de falar com as Estruturação e planejamento. pessoas, planejamento. Obviamente, nós temos o pessoal que faz os arquitetos, que são os arquitetos especializados em hospitais, mas a parte de se funciona essa sala, se não funciona, funciona para o pessoal da pediatria, quem precisa, o pessoal do estrabismo vai precisar de camas para fazer o estrabismo ajustável. Toda essa parte sou eu quem faço, e nós mudamos o planejamento e a planta do centro cirúrgico, e eu estou adorando. Quando me puseram como responsável por esse setor, eu falei, nossa, que maravilha, eu amo, eu passo horas passava, agora já terminou essa parte, mas passava horas com os arquitetos, pensando e mudando a planta, foi muito bom. Já fiz essa parte. Os arquitetos estão gostando de você ou eles estão querendo te matar porque você muda esse projeto milhões de vezes? Pergunta. Olha, se eles querem me matar, eles estão rindo muito bonitinho e fazendo uma cara muito boa. Sim, e aí de repente aparece algo novo. Aconteceu já de eu aprovar a planta e de repente a planta, ela muda, aparece completamente nova. Então acontece. Mas eles são muito educados comigo, pelo menos. Tá, maravilha. E aí, como é que foram teus anos aí de ABC? Como é que foi a faculdade você provavelmente continuava sendo uma excelente aluna, e como é que foi o encontro da oftalmo? Essa foi, olha, excelente nota. Tudo que eu fui boa aluna na escola acabou na faculdade. Eu descobri que era festa. Nossa, fiquei de segunda. Eu nunca tinha pego o exame final na escola. Eu fiquei de segunda época logo já no primeiro ano. Foi um terror. Descobriu que era festa. Ficou deslumbrada? Fiquei deslumbrada, exato. Descobri festa, eu tinha um carro, eu podia ir sozinha. Olha, eu chegava a gente tinha aula de anatomia de manhã, eu chegava às vezes direto da balada na sexta-feira. Você continuou morando com os teus pais, Renata? Com os meus pais. Não, Tá. Meus pais não permitiram. Houve muita conversa, mas meus pais Graças a Deus, né? Eles fizeram bem, né? Fizeram bem, porque eu já saía à noite 3 vezes por semana. Eu chegava, a aula de anatomia era no sábado, eu chegava às vezes direto. Eu passava em casa, tomava um banho e ia para a aula de anatomia no sábado de manhã. Então, eles fizeram muito bem. Tudo que eu fui super certinha e super estudiosa na escola, assim, fiz muita festa na faculdade, foi muito gostoso. Mas quando você chega no quarto ano, que a coisa começa a ficar mais séria, terceiro, quarto ano, que aí já não é mais papel, tem paciente, muda muito de figura. E dá um banho, especialmente quando você chega no quinto ano, que você vai fazer o seu internato, dá um banho de realidade. Você lidar com pacientes que... eu nunca vou esquecer disso. Eu estava numa clínica e eu atendi uma senhora e falei o que a senhora tinha, e, bom, vamos passar esse colírio e vamos tratar assim, assim, assado. A senhora volta
para nos ver daqui a 3 meses, para eu ver como é que está tudo. E eu terminei a clínica e saí. No que eu saí, eu encontrei esta mesma senhora pedindo esmola na esquina do consultório, na esquina do hospital, porque ela tinha o dinheiro para ir para a consulta médica, mas não tinha o dinheiro da condução para voltar. Então, Caramba. isso dá um banho de realidade, um choque de realidade, Sim, que as sim. pessoas... Você prescreve o colírio de glaucoma, que vai salvar a vida da pessoa. O colírio de Sim, glaucoma, quando eu era residente, era o preço de um salário mínimo. A sim. gente fazia trabeculectomia, que a gente chama de trabeculectomia social. O Uhum. paciente não tinha dinheiro para pagar os colírios, a gente Sim, fazia sim. cirurgia, porque era a única maneira. Então, quinto e Uhum. sexto ano dão aquele banho de realidade muito forte. Eu lembro do meu sexto ano ser horrível, um dos piores anos da minha vida. Eu ficava horas estudando para passar na residência e grupos de estudo. Foi um ano, assim, fenomenal. E eu lembro de falar para uns amigos que a gente começava a estudar às 10 da manhã, às vezes eu ia para casa dormir e voltava para casa deles, tipo, 8 da noite, para continuar os estudos até às 2 da manhã, porque pelo menos nesse horário ninguém atrapalhava a gente. E eu lembro de falar para eles: nossa, todo mundo fala que estudar para residência é ruim, mas eu não imaginei que fosse tão ruim assim. Uhum. Foi algo que me marcou como uma das piores coisas. Estudar para a faculdade de medicina é difícil, mas estudar para uma boa residência é muito mais difícil. Estudar para uma boa residência, para você cair USP, UFRJ, Escola Paulista, que foi onde eu fiz a minha residência, é uma competição brutal, brutal. Até na entrevista, uma das minhas amigas hoje, querida amiga, eu lembro dela falar no dia da entrevista conosco, você veio da onde? Ela perguntou assim para mim. Ai, eu vim do ABC. Aí ela, você não é da Paulista? Então eu não queremos você aqui. Aí eu lembro de eu ficar super chocada, assim, como assim? E toda essa parte de guerrilha mental que acontece logo antes das provas de residência, das entrevistas de residência, foi algo que me chocou bastante, porque você não faz entrevista para a faculdade de medicina, né? Só depois. Então, foi uma parte que chocou um pouco. Mas o que não mata, fortalece. Não, Então, isso daí, Renata, quando eu gravei com a Lu, a Luciane Barbosa, ela falou exatamente isso, que a Lu ela foi primeiro para Campinas, né? Ela foi para o Unicamp. E aí depois ela ficou uma semana lá e voltou para ficar na Paulista, que ela tinha passado nas duas, né? E aí quando ela chegou, falaram: o que você está fazendo aqui? Você tirou a vaga de fulana, que era amiga da gente, e isso aí aí. criou um ódio. Eu acho que, eu não lembro quantos, mas acho que tinham 15 ou 16, e ela era a única mulher do ano, né? Nossa. Então, assim, e ainda teve que no final, eu não sei se teu tempo ainda tinha prova, né? No final do primeiro mês, né? Então tinha a Tinha. prova no final do primeiro mês, se você não tira a nota, você literalmente é expulso, né? E aí você Hoje, perde a bolsa e perde a residência. Aí ela falou: Meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui, né? não, os primeiros 3 meses na Paulista te formam, porque em primeiro lugar, você está vendo coisa que você nunca viu na vida, que é algo espetacular. Eu acho o curso básico da Paulista, até Todo mundo hoje eu fala fiz isso. curso, é espetacular. Eu fiz curso básico em Nova York, eu fui para Columbia, para o Edward Harkness, em Uhum, Columbia, em Nova York, e o curso básico deles é de 1 mês. Você vai ter aula com o cara que descobriu o Avastin. O uhum. dono da fábrica do Avastin vai te dar aula da molecular, você vai ter aula. Eu tive aula com o Guyton, o cara nem sei se é vivo Uhum. ainda, Guyton, espero que sim, mas na época ele já era Legal. bastante idoso, ele inventou o autorrefrator. Então, são coisas que você tem aula com pessoas, é, é, como eles falam, você está starstruck, assim, nossa, essa Uhum. pessoa me dando... Mas os 3 meses de curso básico da Paulista são formativos em todos os aspectos. Vocês são Porque se muito você... suspeitos nesses elogios. Eu sempre falo isso para vocês. Olha, pode ser, mas a gente tem gente Vo- De São Paulo inteiro e até do interior fazendo pelo menos a primeira vo- parte do curso conosco.
vocês são muito bem doutrinados pelo Rubinho, essa é a certeza que eu tenho. Olha, todo mundo se pelava de medo do Rubinho. Eu lembro da primeira bronca que eu levei dele num Greyhound, que eu estava sentada literalmente uma fila para trás. Os residentes tinham que sentar nas 4 primeiras filas e eu estava sentada na 5ª fila, porque eu não prestei atenção, porque eu queria ver melhor. Eu não lembro o que aconteceu. Eu lembro que ele entrou no anfiteatro e olhou, tinha eu e mais 2 amigos. Olhou para nós 3, mas ele não é que ele falou. Ele falou naquele vozeirão dele alto, assim, vocês estão fazendo o quê? Residente senta lá. E eu ainda besta, em vez de falar desculpa e sentar, não, mas é que aqui a gente melhor. Nossa, para quê? Aqui a gente enxerga melhor. Foi meia hora de comparação entre a gente e todas as residências americanas e por que os residentes andavam do jeito que eles andavam, falavam do jeito que eles falavam, se vestiam do jeito que eles se vestiam. E é por isso que eles são ótimas residências e vocês fazem uma ótima residência. E realmente tem muita parte de doutrina, e eu, hoje em dia, como mãe, e trabalhando com um pouco mais de gente embaixo de mim, consigo entender. Tem muitas coisas que, se você não força, você não vai ver resultados. Não adianta você falar para o residente que acabou de chegar e está no primeiro ano dele, que é importante ele se vestir com o jaleco limpo, porque ele acabou de sair faz 2 anos que ele saiu do anfiteatro de anatomia dele, onde ele estava todo sujo de cadáver, coisa ninguém ligava. Então, é um outro mundo, são outros requisitos. Você, para tratar paciente, onde você é responsável pelo outcome do paciente, pelo resultado do paciente, esse tipo de doutrinamento precisa acontecer. É igual quando seu pai dá bronca em você. Na hora você não vê que aquilo vai te fortalecer, mas com certeza isso fortaleceu e moldou muita gente. E até hoje nós temos um grupo, o nosso grupo de residência, o nosso ano é um grupo muito, muito unido e nós nos falamos todo dia por WhatsApp, que é uma bênção para quem mora fora, né? Manter contato com todo mundo por WhatsApp e é um grupo muito, muito bom. E eu acho que muito disso é a formação que a gente tem durante a residência. Eu tenho certeza que tem outras residências espetaculares e tem muita gente boa que eu trabalhei, que vieram de outras residências fazer o fellow conosco, e é diferente, são residências espetaculares. Eu, obviamente, como você falou, sou suspeita para falar, sempre quis a Paulista como primeira opção e muito fortunadamente consegui, mas é uma residência que forma não só as pessoas como médicos, mas também soft skills, que a gente fala, como lidar com o paciente, como você chamar, se vestir, como discutir um caso na frente do paciente, toda essa parte de soft skills, de você tratar o paciente como uma pessoa e não como um pedaço de livro que você leu faz 2 centímetros, faz 2 minutos, e você sabe que este é o diagnóstico e este é o tratamento, você aprende a ver a parte do paciente que você não vê no consultório, que é a senhorinha que nós estávamos comentando, que eu encontrei ela não abriu a boca para falar para mim que ela não podia nem comprar o colírio, mas lá estava ela fazendo a parte dela. A parte dela era ir até o consultório. E hoje em dia, não só, eu aprendi isso muito aqui também, nós estávamos comentando antes de como aqui se respeita muito a individualidade da pessoa, eu aprendi também a não fazer mais eu sou médico, eu sei melhor, você vai fazer isso. Você aprende a entender que as pessoas têm outras coisas na vida delas, e parece óbvio quando a gente fala isso, mas a hora que você está com um paciente ficando cego porque ele não está usando colírio e não quer, e se nega a ter cirurgia, você não pensa nessas coisas, você só pensa que o seu dever é evitar que este paciente fique cego. Mas, às vezes, essa pessoa tem tantas outras coisas por trás, ela é cuidadora de um filho deficiente, ou de uma mãe que tem Alzheimer, ou que sofreu um AVC, ou não tem dinheiro para pagar, porque a pessoa está pagando para um filho e fazer o estudo em outro lugar. São tantas outras coisas, e você aprende a lidar com esses pacientes e a perguntar para eles, isso é o que eu ofereço, isso é o que eu posso
orientar o que o senhor ou a senhora prefere, o que melhor se ajusta à sua vida. Porque coisa simples como uma pessoa com artrite não consegue colocar o colírio. Aí você vai fazer uma trabeculectomia com colírio a cada 2 horas. Quem que vai pôr o colírio nessa senhora ou nesse senhor? Então, são muitas coisas que a gente aprende e que, como estudante, você não vê, porque você está muito focado em passar em testes, em aprender, e você também não tem a maturidade de entender, empatizar, é a palavra. Empatia é muito importante, e nós tomamos isso um pouquinho como take it for granted, né, que eles falam aqui, você toma isso como óbvio, mas a empatia, às vezes a gente esquece, e é muito importante. Eu acho que todas tudo isso que a gente sofre, os residentes nos formam melhor, e o fato de nós sermos colocados em plantão. Eu lembro que no R2 eu dava plantão era um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não no R2. Era plantão a cada 2 dias, de 24 horas. Você entende muito melhor o que os outros estão passando, e isso é priceless, não tem preço. É muito, muito bom. Não, eu acho que a gente aqui os episódios são gravados, né? A gente podia acabar a gravação por aqui, né? Que isso que você está trazendo é um valor. Não, é verdade. Isso é um valor assim, $1 milhão, né? Não precisa mais falar nada, não tem mais nada de importante para ser passado. E de verdade, o que eu mais tenho tentado fazer aí dentro dessa jornada aqui do canal é transmitir isso, né? Por outro lado, e aí eu pego muito hoje a história da centralização do paciente no centro do cuidado, né? E a jornada voltada no paciente. E o que eu sou totalmente a favor e trabalho para caramba aqui na clínica para a gente construir uma jornada dessa, mas a gente está esquecendo um pouquinho do médico e dos outros profissionais, né? Porque todo mundo fica desimportante. Assim como o que você está trazendo, eu sou totalmente a favor, eu sempre cresci junto e buscando essa empatia, né? Eu acho que esse ponto que você falou, eu fiz minha parte e eu prescrevi o colírio para aquela senhoria correta. Aí depois você sai, ela não tem dinheiro para comprar, então você não fez nada, porque o teu tratamento não tem nenhuma eficiência, não vai resolver em nada, né? Por outro lado, a gente fica também trabalhando, e eu sou um defensor ferrenho da empatia, porém a gente precisa ser um bom profissional, né? Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo que essas hard skills, né, precisam estar ali, aquilo ali, isso é óbvio, né? Então, assim, a condição sine qua non para vocês, e aí eu posso falar de vocês com mais isento, né? O que eu vejo da Paulista, da Unifesp, da Vila Clementino, né, é que dificilmente sai alguém ruim. Obviamente que vai sair, tá? As outras, todas as faculdades, todas as universidades têm gente boa, é óbvio. Você não precisa estar num local bom para você se formar bem, né? Mas o ponto lá todo mundo sai bem. Quem saiu ruim é uma exceção. É esse que eu vejo como padrão. E só o último, antes de você entrar, queria só agradecer, que eu sempre faço agradecimento, e hoje eu esqueci, a gente estava iniciando a conversar, mas não sei se você se recorda, mas quem fez a nossa conexão foi o grande Bruno Fonte. Então, falou inicialmente, quando eu estava pesquisando de VBHC e estava vendo como é que eram os modelos aí com vocês na Inglaterra. Sim. E a gente se falou alguns meses atrás. Então, Bruno, obrigado aí pela conexão. Sempre gosto de agradecer a todo mundo que me ajuda, que é outro fenômeno, né? O Bruno é espetacular. Ele foi eleito o melhor residente do nosso ano e com muito, assim, as palavras, eu esqueço as palavras já em português, mas com muito mérito. Ele realmente era o melhor residente miles, assim, muito do nosso ano, e continua sendo um espetáculo de médico e administrador. O que ele consegue é um espetáculo. Muito bom. E me diz o negócio, e aí há duas coisas. Uma que eu queria te perguntar antes que eu não te perguntei. Teve mentor, Renata, na universidade para você escolher a oftalmo? Ou foi você que foi se encontrando meio nisso? Essa também é algo um pouco... Eu não queria oftalmologia. E até como a família põe uma... A gente traz muita coisa de casa, né? Meu pai fez
Unicamp e ele, não sei nem se pode falar isso ao vivo, mas faz de conta que eu não Tudo falei. pode. Faz de conta que eu não falei. Meu pai combinou com o preceptor da oftalmologia, quando ele estava passando na oftalmo no 5º ano, não sei se no 4º ano, que ele prometeu que ele nunca ia tocar no olho de um paciente, nunca. Mas que ele também não queria ver nenhuma dos consultórios, das clínicas de oftalmo, e que ele ia tirar 10 na prova. Se ele tirasse 10 e ele não aparecesse em nenhuma clínica, o preceptor, o professor de Mas que oftalmologia ia trairagem passar. com teu pai, hein, pô? E aí, ele nunca pisou numa clínica de oftalmo. Aí, como não poderia deixar de ser, eu fui fazer oftalmo. Mas eu A vida é nem assim. pensei. O que me levou, eu sempre quis plástico, eu sempre quis cirurgia. Cirurgia sempre foi era um must para mim. É uma das coisas que é um deal breaker. Se falarem para mim, olha, você pode continuar sendo médica, mas você não pode mais operar, eu vou ter que pensar muito bem se eu quero continuar. Vai ser Porque arquiteta. exato, eu vou ser arquiteta. É um deal breaker. Mas eu sempre quis fazer cirurgia plástica, eu fui presidente da Liga de Cirurgia Plástica do ABC, e fiz um monte de curso, um monte de coisa. E aí, no último ano, eu passei numa cirurgia de 8 horas de uma reconstrução mamária simples. E eu lembro de, no final dessa cirurgia de 8 horas, e eu falando com os residentes da plástica, falando, mas isso é a sua reconstrução simples? E os caras, E eu falei, meu Deus! Como é complexa, né? Como é complexo! E aí, minha rotação logo depois disso foi, não foi nem isso, foi, no mesmo centro cirúrgico, uma amicíssima minha estava rodando pela oftalmo. E eu fui lá visitar, depois dessa maratona de 8 horas, eu fui lá Maldade, visitar. poxa. Ela estava lá na oftalmo. Eu falei, mas e aí, quantas cirurgias? Ah, não, a gente já está na nossa 10ª catarata. Aí eu olhei para ela e falei, como? Não, ó, são 20 minutinhos aqui. Aí deu um clique, eu falei, mas, você opera sentado, você faz, um balanço espetacular entre cirurgia e consultório. Quem gosta menos de cirurgia faz mais consultório, quem gosta mais de cirurgia faz menos consultório. Que você pode criar na oftalmologia. As cirurgias, tudo bem, já fiz cirurgia de 3, 4 horas. Quando eu fazia segmento anterior, eu fiz a gente até brincava que era quádrupla, não era nem tríplice. Eu fiz a catarata, o implante de lente, o piquei, o transplante de córnea, e ainda coloquei um tubo no paciente. Demorou quase que eu fazia glaucoma e catarata, glaucoma e córnea. Demorou 4 horas a cirurgia. Mas é uma exceção. As cirurgias de glaucoma que demoram um pouquinho mais, demora 1 hora, e é sentado. Então, meu pai faz cirurgias de 20 horas em pé, já tirou todas as femorais por causa de circulação. Ainda faz. Agora ele está com 70 e tralalá. E ainda faz algumas, mas não como ele fazia antigamente. Ele falou que agora ele só entra para o filé, porque não dá mais. Mas ele ainda opera e gosta de operar. Ele é muito ativo. Eu pergunto para ele, mas você aposentadoria, como é que é? Você está com mais 70? Não quero. O ano que vem. O ano que vem. Todo ano ele fala, o ano que vem. E tá não, é aquele ponto, né, Renato? O happy hour dele é segunda-feira, 8 horas da manhã, quando ele começa a trabalhar, né? Isso é muito legal, né? Eu acho que isso é é isso muito mesmo. legal. Eu acho que é Isso é isso muito mesmo. legal. Isso é muito bacana. Então, a oftalmologia foi algo que eu descobri como um excelente balanço entre vida e trabalho e cirurgia, e aí eu prestei. Mas foi no último ano foi literalmente no último ano de faculdade que eu prestei. Então, eu aí você, entrei... não satisfeita, botou o pior desafio possível. E aí você teve que ir para o melhor lugar possível, para a residência mais difícil que você podia, e dentro do teu mérito conseguiu. Legal. A gente... Tudo... Olha, é bastante difícil. E eu tenho bastante simpatia pelo pessoal que... Eu tenho o Bruno, por exemplo, entrou na USP, entrou na Paulista,
muita gente entrou, USP Paulista, Unicamp, são residências espetaculares. Teve gente que saiu da Paulista e foi para a USP, mas são residências, não só essas. A gente tinha muita gente no curso básico do SEMA, que é uma residência de São Paulo, o pessoal do interior, se eu me lembro bem, acho que Botucatu fazia a primeira parte conosco. Tem muita gente boa, e o legal desse curso básico, voltando a falar da residência, tudo, é a parte com que você tem uma sala com 200, 300 pessoas de todos os cantos, e pessoas que você fez cursinho com eles, entrou na faculdade de medicina. Eu lembro de gente que eu tinha feito cursinho e entrou numa outra faculdade de medicina, e nós nos vimos depois nesse curso básico. E é uma fundação muito importante, e todos nós saímos melhores por causa deste curso básico. Para fazer a minha revalidação aqui, eu precisei transcrever todo o curso básico, e eu lembrava das aulas. Nossa, eu tive aula disso naquela época, de biorrobótica, em 2000 e sei lá quanto, 2002. Então, hoje em dia é um setor dentro da Unifesp, da Escola Paulista, é um setor de oftalmologia. É muito interessante como essas coisas começam pequenas e vão ganhando terreno, e se tornam algo não só de pesquisa, mas também de crescimento pessoal dos médicos que trabalham com isso. E pode ser algo pequeno e algo que comece muito, muito incipiente num trabalho, numa pesquisa, mas tudo isso um dia, quem sabe, vai virar o Deep Mind do Google, que hoje em dia a gente nunca sabe. Então, quanto mais gente envolvida, mais gente você consegue trazer, melhor é. E eu acho que essa parte onde nós tínhamos, eu acredito que ainda tem, faz tempo que eu não falo com o pessoal, com os residentes, que eu saí eu saí em 2007, faz 14 anos que eu saí do Brasil. Você traz muita gente que depois quer voltar, ou quer levar aquela experiência para a universidade deles. É muito interessante. Sim. Eu acho que esse mix é muito bom. E aí depois você foi fazer córnea, e quando é que foi o momento em que você escutou o Rubinho também e começou que você tem que pensar além da Vila Clementino? Isso foi sempre algo que eu quis. A Paulista dá a USP também, eu não tenho tanto contato com o pessoal fora dessas duas universidades, mas são universidades que dão aquele empurrãozinho, né? Aquele, olha, eu conheço fulano de tal lá nos Estados Unidos, você não quer ficar lá 2 meses? Então, tem para todos os gostos. Tem quem quer passar 2 meses só longe de casa, tem quem quer fazer um Masters, um proper MD, ou um PhD, vai passar 3 anos fora, vai fazer o mestrado sanduíche ou doutorado sanduíche. Tem para todos os gostos. Tem desde 1 mês até 2, 3 anos, que tinha muita gente que ia para o Canadá também, fazer com a McGill. Isso. E porque os residentes acima de você já fazem isso, é uma coisa que é muito natural. E eles voltam com tantas histórias e com tantos papers e com tantas coisas boas, que quem tem essa vontade de sair do seu comfort zone, né, da zona de conforto, é muito mais fácil. E porque a gente já foi, você não está desbravando um novo território. Então, é algo que já é bastante conhecido, e tem quase que um influxo sempre de pessoas. O meu marido quis fazer um MBA. Na verdade, foi assim, eu falei para ele, eu vou para fora. Você pode vir comigo ou você não pode vir comigo. A escolha já eram sua, casados, Renato? Já éramos casados. E eu estava no 3º ano da residência, e eu falei para ele, eu vou começar a estudar para córnea e glaucoma, para o fellow, e daqui a 1 ano ou 2 eu pretendo ir para fora. Você pode ir comigo, a gente passa 1 ano, você não precisa ir comigo, eu passo 6 meses.
E nessa ele começou a estudar para fazer um mestrado sanduíche pela Fundação Getúlio Vargas, pela GV de São Paulo, que você podia fazer um mestrado e depois você passava 3 meses em um bando de universidades, mas pelo mundo que você podia escolher. Legal. Mas por causa disso ele precisava fazer a prova como se ele fosse para um MBA, como se fosse um MBA de verdade, o GMAT. E ele começou a fazer, só que ele foi tão bem que ele tinha nota para passar nos MBAs de verdade, de Estados Unidos, Inglaterra, e ele acabou vindo para Londres. E entrou na London Business School aqui. E eu lembro, foi bem legal, porque nós sentamos e pusemos o mapa mundo, assim, o mapa mundi na frente da gente, e ele falava assim, eu queria ir para a Flórida. Vamos para a Flórida porque tem um Bascom Palmer. Ele, para a Flórida eu não vou. Ah, então tá bom. Então tem Chicago, tem Califórnia, tem não sei o quê, tem Nova York, tem agora Europa, tem França, tem e um monte de outras coisas que você vai, quando você é casado, você tem que fazer esse compromise, né? Tem que se comprometer um pouquinho. Com certeza. E no final ele acabou entrando na London, mas eu passei um ano indo a todos os congressos, Arvo, Academia Americana, tudo que eu podia. E eu saía de casa, os meus amigos já tiravam sarro de mim da faculdade, da residência. Ah, já passou o óleo de peroba hoje na cara? Porque eu ia para as aulas. Eu literalmente, eu passei o meu caderno da Arvo tinha post-it em todas as faculdades. Se eu quisesse saber onde é que algum responsável por universidade estava, é só falar com a Renata que ela sabia. Era a sala. Eu sabia a sala. A Arvo, a Academia Americana, todos esses, para mim, foram o epítome do networking. Eu fui lá não para assistir aula, eu fui lá para falar com as pessoas que eu queria fazer o fellow. Então, eu andava com o caderno da Arvo e com post-it, assim, a sala tal, sala tal. E eu chegava... Sem smartphone, hein? Sem smartphone. Era aquele livrão da Arvo mesmo. E eu chegava e falava assim, olá, tudo bom? Meu nome é Renata, eu sou do Brasil, da Escola Paulista. Aí já jogava, como eles falam aqui, name dropping, né? Jogava o nome da Denise de Freitas, jogava o nome do Rubinho, e falava, então, eu faço córnea com a Denise, faço glaucoma com o Augusto. Aí todo mundo já, entende, você quer fazer com a gente? Sim, quero fazer com vocês. Aí você começa a visitar, eu passava visitando as pessoas, batia na porta, oi, tudo bom? É muito desconfortável, porque você tem que se vender como um produto. E pode, assim, você não quer estar ultrapassando seus limites e invadindo a clínica das pessoas. Mas no final das contas, como hoje em dia eu recebo essas pessoas, eu entendo, e eu acho que todo mundo que já fez algum tipo de fellow no exterior entende. Então, as pessoas, o Pencó, que é meu mentor até hoje, eu lembro do dia que eu conheci, olá, meu nome é Renata, dei meu cartão para ele, eu sou do escola, blá, blá, queria fazer um fellowship com o senhor. Ele dava risada, ele dava gargalhada, ele lembrava de mim depois, quando eu fui fazer a entrevista para o Moorfields, ele lembrava. Então, são coisas que talvez você esteja invadindo um pouco aquela privacidade, não é privacidade porque é uma parte pública da pessoa, mas invadindo um pouco e é uma zona um pouquinho de desconforto se você não está acostumado a ser é mais introvertido, mas é fundamental, porque senão eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci e talvez não tivesse tido as oportunidades que eu tive. Mas era piada recorrente no meu ano da residência. O ruim é receber ou não, né? Mas... pior que pode acontecer. E você não está pior do que você estava antes. Você já não tinha aquela vaga. Você já tinha o não, né? Você já tinha o não, exatamente. O não você já tinha, então é partir para o sim. E tem muito não. Nessa vida tem muito não. E paciência, você vai andando e vai fazendo, e tem coisas que eu gostaria de ter feito que não fiz até hoje, como um mestrado, um doutorado. Até hoje não tive a oportunidade, o tempo, ou não quis comprometer o meu tempo para fazer isso. Mas um dia eu vou fazer. Eu vou estar lá com 70 anos de idade, vou fazer o meu PhD, vou... Não, mas peraí, agora eu fiquei confuso. Então, vocês conseguem planejar e ir para Londres. Aí você me vai para Nova York?
Ah, não, Nova York eu fui fazer... Então, Nova York foi parte do meu óleo de Foi peroba durante e a... networking. Foi antes, foi no comecinho de Tá. 2007, quando ele estava prestando as Ah, provas, eu estava indo visitar os lugares que eu queria conhecer, para já mostrar a tá bom. cara. É, é, é um pouco difícil, porque na época, como a gente era solteiro e não tinha filhos, então eu conseguia gastar todo o meu dinheiro nisso. Voltava pobre, mas Entendi. ficava lá em hall de estudante um mês. Mas você mostra, cara, e é muito engraçado. As pessoas, eu lembro, toda vez que eu vi alguém de córneo de retina, de glaucoma, Glaucoma. nesse curso de Nova York que eu fui fazer, que é um Basic Science Course, é um curso de ciências básicas de um ano, até recomendo. Ele ainda existe até Todo hoje, mundo pode fazer, né? todo mundo pode É fazer, só não é pagar só pagar. Na época não era super um, caro, um ano morando um lá. mês, um mês, Ah, um mês? um mês. E é fantástico, porque é um mês, Um recomendo, mês de acho que a irmã do férias? Bruno, é um mês de janeiro. O curso literalmente começa no dia 2 de janeiro e vai até o dia 31. E é um espetáculo. É um mês, são 12 horas de curso por Aula, dia. aula teórica. A aula teórica, aí você tem a aula, o pessoal da plástica cirúrgica faz aula, fazia, não sei se faz mais, fazia aula em cabeça de cadáver, e o coordenador do curso tinha que trazer as cabeças de cadáver do Canadá. Então, ele cruzava a fronteira com cabeça de cadáver e foi preso, tipo, 2 vezes já, até ter que Uhum. provar que focinho de porco não era tomada e que, na verdade, ele Tá. não era nenhum serial killer, ele estava só Uhum. fazendo, trazendo. Então, é muito interessante. Hoje em dia, a gente quase não faz nada com cadáver, porque é muito difícil conseguir só a cabeça, né, para Uhum. pesquisa. E, recomendo fortissimamente na Universidade de Columbia, em Nova York. E eu fui também para Vou mostrar a cara. procurar, E as botar o pessoas. link aí embaixo. Ah, pode pôr. É muito, muito bom. E são pessoas do mundo inteiro que vêm dar aula. É um mês de. E É um mês é oftalmo, né? oftalmo, é o curso básico de oftalmologia. Do mesmo jeito que nós temos os 3 meses na Paulista, o Tá. pessoal da, de Porto Rico tem os 3 meses deles. Sim. O New York, o Edward Hawkins faz. Inclusive, eu acho que o pessoal do New York Pioneer fazia lá, agora eu já não sei mais, mas fazia lá também esse mês. Era gente de todas as residências no local. E é muito Uhum. interessante. E você aprende coisas do tipo, por que que os americanos não fazem tanta cirurgia de catarata e coisas relacionadas os trainees, né? Não fazem tanta cirurgia de cataratas, tem que fazer um Sábado e fellowship. domingo tem aula também? Sábado tem aula, eu não me lembro, acho que teve um sábado que teve aula, que foi a aula de cadáver. O resto Uhum. é free time, mas é interessantíssimo. Tem muito pouco free time. Se você passa 4 semanas lá, você só tem literalmente 3 finais de semana para viajar, mas vale a Não, pena. não é É o um objetivo, né? curso. Não, só para. Legal. Eu tenho até hoje os livros desse curso, e são livros de patologia que não vão mudar, que foram dados no curso. Qualquer um pode Teu, ir, é só pagar. teu inglês Na foi sempre construído na vida? Como é que. O inglês Cursinho e tudo mais? sim. Hum, Virou de- nativa só em Londres? Como é que é a história? não, eu sempre estudei inglês. Vou tentar reduzir bastante essa história, mas minha mãe sempre foi anglófona total. Meu pai Tá. fez 6 meses de fellow na Escócia, quando eu tinha 3 anos de idade. E minha mãe fazia tradução. Ela teve que parar de trabalhar porque eu tive um problema de saúde quando criança e ela parou de trabalhar como médica durante quase 15 anos. E ela, para não ficar maluca dentro de casa com 2 crianças, começou a fazer tradução de livro médico do inglês para o português. E sempre foi super anglófona, falou sempre inglês fluente. Então, nós estudamos inglês desde pequenos. Eu fui alfabetizada em inglês. Tal. Mesmo assim, porque a gente vive no Brasil, a hora que eu cheguei aqui, para você pedir para ir ao cinema nos Estados Unidos ou aqui,
fazer umas comprinhas. O inglês é fantástico, é como se eu fosse fluente. A hora que você chega para trabalhar, a história é diferente. A hora que você tem que explicar riscos e benefícios da cirurgia, que a paciente pode ficar cego se acontecer isso, se acontecer aquilo, é um inglês diferente, é algo bastante diferente. Então, a gente, mesmo eu achando que eu tinha um inglês bom, a hora que eu vim para cá, eu notei que o inglês do dia a dia para trabalho é diferente. Então, há uma adaptação. Foram alguns meses de adaptação. Até hoje eu aprendo coisa. Até hoje eu aprendo alguma figura de linguagem, mas há uma adaptação. Mas isso é outra coisa que a escola faz. Ela tem o Greyhound e uma vez a cada X meses, eu não me lembro, a cada 6 meses, a gente tinha que fazer uma apresentação em inglês. Um dos casos era sempre em inglês e tinha rotação. Então, eu cansei de fazer em inglês, que o Rubinho não me ouça. Não digo nomes, mas eu substituí pessoas que não queriam falar em inglês. Eu falava, inglês comigo mesmo, pode deixar. E eu fazia apresentação em inglês e teve gente que nunca precisou fazer apresentação em inglês no meu ano. Mas Tá. é fundamental. Tem gente que fala... o pessoal da refrativa, da catarata, vai muito para a França, pelo menos na minha época, ia para Marseille. Então, quem falava francês fluente não precisava vir para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, porque a França, na época, eu acho que até hoje, tem ainda muita parte boa de catarata, de refrativa, deep sclerectomy, esclerectomia profunda. Então, quem não tem o inglês, não necessariamente precisa aprender o inglês. Se há uma outra língua, como, por exemplo, o espanhol, para o Bascom Palmer, eu fiquei impressionada. Faz 2018, acho, 2018, eu fui a um curso deles, também em janeiro, e era um curso de glaucoma e que se juntou com a nossa sociedade de glaucoma pediátrico. E como eu fazia glaucoma pediátrico, eu fui e nós juntamos com um curso de MIGS, de Minimal Invasive Glaucoma Surgery, todos esses gadgets de cirurgia de glaucoma agora que todo mundo faz. E eu fiquei impressionada, os residentes, porque os enfermeiros e o staff é inteirinho de língua hispânica, de língua espanhola, os residentes falam espanhol fluente. Então, no Bascom Palmer, quase que você passa sem falar inglês, porque todo mundo fala um espanhol muito decente. Então, até nós estávamos comentando anteriormente a parte de globalização, há alguns anos, quando era o pico da globalização, você não necessariamente precisava falar inglês. Falando inglês, você está mais exposto a mais coisas. Sim. Mas um espanhol bom, um francês bom, vai fazer com que você tenha contatos em outros países com pessoas espetaculares. Suíça, tem muita gente boa na Suíça, todo mundo fala francês, alemão, tem muita gente boa fora dos países anglófonos. Tá, mas espera aí, deixa eu conectar com o teu momento atual. Aí eu preciso só. Tua chegada em Londres, a bolsa do teu esposo tinha bolsa? O dinheiro de vocês vinha daí? Ou vocês juntaram dinheiro para ficar morando um tempo aí? Nós vendemos a nossa casa. Venderam a nossa casa e vocês viviam com o dinheiro da casa? Com o dinheiro iam queimando caixa? Queimando caixa. Isso era o tanto que a gente acreditava que ia dar certo. Pô, que legal. Isso daí é game change, né? Isso daí não é para qualquer um. Não, porque eu não ia ganhar. Como fellow, eu passei 1 ano sem ganhar. Depois eu entrei, depois que eu consegui o meu CRM, e aí eu precisei... Você não pode ter o CRM... Aqui eles são muito protetores do trabalho de uma pessoa. Então, qualquer coisa que possa se associar a um trabalho escravo não remunerado, que é basicamente os observers e fellows, Sim. não pode existir. Então, mesmo você sendo um fellow observer, você tem que ganhar dinheiro e você precisa ter um contrato. Senão, você não faz, não pode trabalhar no hospital. Mesmo que o contrato seja um contrato administrativo, você vai fazer um contrato voluntário e você vai receber
um sanduíche por mês. Mas esse sanduíche precisa ser pago. E para você não entrar com Entendi. com processos depois. E o meu marido, então, obviamente, porque ele ia fazer o MBA de 2 anos, ia ficar 2 anos sem ganhar, só pagando o MBA. E nós decidimos, então, que a melhor maneira de fazer isso, tendo em vista que nós estávamos investindo, era investir de maneira correta. Como nós íamos passar 2 anos fora, nós vendemos o nosso apartamento. E aí só queimando caixa. Eu só fui ganhar dinheiro depois de 1 ano aqui. E aí me pagavam o meu salário como fellow, mas era um salário que pagava só o aluguel do apartamentinho que a gente morava. As despesas, não. Então, tudo isso Tá, e aí, foi... então você distribuindo seus cartões de visita pelos congressos pelo mundo, conseguiu conectar no mesmo momento que ele aceitou aí alguma coisa próxima aí. Vocês conseguiram conciliar essa ida aí para Londres, e aí vocês ficam aí dentro dessa estrutura por 2 ou 3 anos? 2 anos, 2 anos. 2 Então, agora, anos. você gosta de agradecer as pessoas, Cadê eu também vou Dubai? agradecer. Como é Ah, que é? Desculpa. agradeço. Não, eu Eu ia vou falar para você agradecer. conectar com Dubai. Ah, tá. Então eu vou contar rapidinho, mas antes eu quero agradecer. Não é tão. A gente vai falando, parece que é simples. Não é tão simples assim. Quando eu me conectei com todo mundo, eu acabei falando com um dos meus mentores, que até hoje é amicíssimo meu, Keith Barton, e ele falou: Ah, você vai para Londres? Lógico, aparece lá. E eu vou usar uma expressão que a gente usa em São Paulo, fez convite de carioca. Não sei se vocês sabem dessa expressão. Lógico. Não falou o horário, não falou se é para levar vinho para jantar, só falou, aparece lá. Tá? Ele falou para aparecer lá, eu apareci lá. Eu lembro da cara dele, 2 horas. Nossa, mas você veio? Ué, mas você não falou para eu vir? Eu vim. Fiquei lá, sentada, do lado de fora da clínica dele, esperando ele terminar a clínica para fazer a entrevista. Aí fez a entrevista, tudo. Depois dessa entrevista, demorou mais de 2 meses para conseguir falar com alguém. Eu fiquei maluca, porque o processo aqui é tão, principalmente a parte de RH, é tão convoluto que demorou 2 meses para eu conseguir entrar na clínica. Nós chegamos aqui em agosto, dia 7 ou dia 8 de agosto, e eu só fui trabalhar em outubro, na primeira semana de outubro. Fui trabalhar como fellow. E eu ficava tanto tempo no MBA, lá no campus do meu marido, que as pessoas achavam que era estudante, de tanto tempo que eu passava no campus, porque eu ficava estudando na biblioteca, eu fiquei 2 meses esperando. E a pessoa que mudou isso para mim foi o Akira Omi. E ele, conversando com o Augusto Paranhos, conversou com o Akira, que é amicíssimo do Carlos Pavésio, que é o chefe da retina, da uveit daqui do Moorfields, e os dois se contactando, falou, não se preocupe. O Carlos Pavésio falou, o Keith é padrinho do meu filho, nós nos conhecemos, e eu vou falar com ele. E isso adiantou o processo do RH, porque o RH pode demorar meses aqui, meses. E aí eu já tinha feito as entrevistas, fiz a entrevista novamente com o Pencó, fiz a entrevista com a Maria Papadopoulos, e todas essas entrevistas foram, então, auxiliadas pelo Akira, que conversou com o famoso telefone chinês, né? Chinese Whispers, o telefone sem fio, vai falando, e essas coisas vão ajudando. E depois de 2 meses eu consegui. Então, é fácil, mas quando a rota não é uma rota como, por exemplo, para um Masters, para um PhD, é uma rota um pouco mais de lado, assim como a minha, que você vai tentando as coisas aos poucos, demora um pouco, mas consegue. E aí nós terminamos os 2 anos, eu fiz um Research Fellowship aqui, então ajudei em Clinical Trial, todos os grandes Clinical Trials de glaucoma, o ABC, o TVT, que é o trabeculectomy versus tube surgery, o PTVT, que eu comecei, mas depois eu saí porque eu me mudei, fui para Dubai. O ABC, que é o Ahmed versus Barveld comparison. Todos esses eu ajudei, eu fazia toda a parte de research e development, ethics, ver paciente, tudo isso. Depois de 2 anos, meu marido recebeu uma proposta de emprego em Dubai. E, ele é que foi? Então, ele recebeu 2000, não sei se você vai se lembrar, 2008 foi o ano que o mundo explodiu.
o Lehman Brothers Sim. faliu, amigos do meu marido com um emprego no Lehman Brothers, do tipo, desapareceu. 2 anos de MBA desapareceram, porque metade do mundo Uhum. falido e nessa época não tinha empregos por aqui e muito pouco no Brasil. Tinha alguma coisa no Brasil, mas muito pouco no Brasil. Mas o Middle East estava bombando. Dubai, a Arábia Saudita, o pessoal da Ásia também, Singapura, teve gente que foi para lá. E ele recebeu uma oferta de emprego em Dubai. Sorte minha, o Moorfields tem um hospital em A Dubai, base lá, né? uma Uhum. base que hoje em dia é enorme, hoje em dia pega Dubai, Além, que é um dos outros Emirados, é enorme em Abu É Dhabi, grande, Renato? é grande, agora é bem grande. Quando eu estava lá, eu fui a primeira especialista de glaucoma, e eu fazia glaucoma pediátrico, então a gente pegava muita gente, casamento consanguíneo, tem muita doença pediátrica. Então eu fiz bastante glaucoma pediátrico lá, e eu era a única pessoa que punha tubo, Barvel tube. Aham. Eu Uhum. todo mundo punha Ahmed, que é o que se ensina nos Estados Unidos, e o pessoal de lá era muito bom, fazia treinamento nos Estados Unidos, mas porque faziam treinamento nos Estados Unidos, só punham Ahmed. Então, eu acabava fazendo os diodes, que tudo bem, a diode não tem nenhuma técnica espetacular, é só você ter a máquina. A técnica é bem básica, mas é a parte de pediatria. Então, A humildade. não, mas é verdade, só um laserzinho, não tem nada muito. Todo mundo pode fazer. E aí a parte de tubos e pediatria eu acabei fazendo bastante. E eu fiquei Uhum. 2 anos lá, ou quase 2 anos, e aí voltei para a Inglaterra. Então, nesses 2 anos Juntos? eu fiquei. Seu Ah, esposo voltou para trabalhar não, na Inglaterra? então, meu, meu marido foi mandado de volta para o Brasil no primeiro mês que a gente estava lá. Literalmente. É, e a história é fácil, gente. Literalmente. A gente dá risada hoje em dia, mas acabou com o meu sono. Perdi quilos lá, não dormia. Foi quando eu comecei a ter insônia, foi lá. Porque nós chegamos, um mês depois ele foi mandado de volta para o Brasil. Ele ainda conseguiu ficar mais um mês indo para a Arábia Saudita, mas o escritório mandou ele de volta para o Brasil e eu fiquei Uhum. lá, porque eu tinha um Lógico, contrato, imagino. precisava ficar lá. E ainda nós tentamos fazer ele voltar, não deu certo, e aí nós combinamos então que nós iríamos tentar um meio do caminho, que era a Inglaterra. Ele conseguiu voltar para a Inglaterra 6 meses depois, e aí ele ficou mais um ano aqui, eu mais um ano lá, e aí eu voltei como fellow de novo, porque aqui nós estávamos comentando a esse respeito, tem uma hierarquia e uma estratificação de médicos muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Então, eu lá Uhum. era uma consultant, que é você pode ser um professor, um consultant e um médico generalista ou com especialização, mas você não tem o direito de ter uma clínica no seu nome, vamos dizer assim. Tem muita gente que tem, Uhum. porque é muito boa, mas não passou pelo todos os hurdles, todas as provas que precisam passar, ou vieram de outros países, como é o meu caso, que não tem o treinamento no UK, e aí você vai ser um locum consultant, que eles falam, que é o consultor temporário. Não é temporário, porque eu já estou há 10 anos assim, mas é um jeito que eles acharam para manter pessoas super especializadas, que não são oftalmologistas gerais, sem dar o título de consultant. E eu lá era consultant no meu full right, porque eu passei as provas para lá e tudo, mas aqui eu não sou. Então, eu voltei como Research Fellow, e essa é uma das partes que nós estávamos comentando a respeito de revalidação e de todos os passos que você precisa ter para conseguir fazer o seu título de especialista. Então, isso são anos e anos de tentativa e documentos e fazendo provas para ter o título de especialista que a gente tem depois de fazer a prova do CBO pelo Brasil. É uma das coisas a se pensar. Tem muita gente que vem e está satisfeito em fazer a parte
de oftalmologia geral, então faz uma clínica de glaucoma, uma de retina. Tem gente como eu que gosta da subespecialização, eu sou especializada em glaucoma, nem mais córnea eu faço. E algumas coisas super especializadas, vai fazer só glaucoma infantil, que eu não faço mais também, mas a gente faz bastante clínicas virtuais, eu tenho falado bastante a respeito de clínicas virtuais em alguns congressos, que é uma coisa que o Morpheus tem desenvolvido e crescido, e tem muita gente fazendo muito a respeito das clínicas virtuais hoje em dia, que é um game changer, como você falou, porque o glaucoma é uma doença de gente velha e nós estamos envelhecendo. E cada vez mais vai ter gente mais velha e nós vamos viver mais e temos que manter as pessoas saudáveis e funcionando. E cada vez mais você é mais sensível a achar pessoas com glaucoma, porque os testes vão ficando melhores, porque os screenings vão ficando melhores. Então, você acha pessoas muito mais jovens que você acharia essas pessoas com glaucoma daqui a 10, 15 anos. Hoje em dia, você acha essas pessoas como suspeitos de glaucoma, e aí elas viram na sua mão, enquanto você está observando 2, 3 anos, elas fazem aquele shift para o glaucoma. E por causa de tudo isso, você tem muito mais gente embaixo dessa subespecialidade. Me diz um negócio. Dá uma pincelada só na questão que eu não sabia, que você estava falando anteriormente da estruturação aí da formação médica aí na Inglaterra. A gente tem aqui a característica no Brasil, né, dos nossos 6 anos de faculdade de medicina, especificamente na oftalmologia. Depois a gente leva mais 3 anos e aproximadamente mais uns 2 anos aí de fellow, formando aí uma história de 10 a 12 anos de formação, obviamente que podendo se estender, mas já entrando algum recurso, né, alguma rentabilidade em cima desse processo. E aí você estava colocando que aí é um pouquinho diferente e vem tendo um certo problema até no número de médicos que vem procurando a profissão por essa dificuldade. Coloca um pouquinho isso para a gente, por favor. Então, o começo é a faculdade de medicina, ou qualquer faculdade para residentes há mais de 5 anos, ou ingleses, cidadãos britânicos, você não pagava a faculdade até, acredito que 8 anos atrás, ou algo assim, talvez um pouco mais. A partir deste ponto, que eu não me lembro quando que foi, talvez 2008, a faculdade, qualquer faculdade é paga. Menos para quem é britânico, mais para quem vem de fora, que é ainda uma renda muito boa para o país, a parte educacional, as pessoas vêm para estudar e ir embora. E você aí vai fazer 6 anos de medicina, mais 2 anos de Foundation Year, que seria o nosso internato, que para nós está incorporado aos 6 anos de medicina. Aí depois você faz mais 7 anos de oftalmologia. A oftalmologia são um mínimo de 7 anos, com a opção do último ano fazer uma subespecialidade. Então, se você passa em todos os seus testes, em todos os seus... toda a parte de formação durante os seus 7 anos, e você está pronto para se formar no 6º ano, você pode pedir para fazer o que eles chamam de o último ano de especialidade. E aí você vai fazer glaucoma, retina, etc. Muitas vezes depois disso, quem quer ficar em Londres, Londres é como se fosse São Paulo ou Rio. Quem vai se formar no Rio, vai querer ficar no Rio. Os residentes operam, Renata? Operam. Aqui a residência é espetacular, é uma residência... Clinicamente, eles são infinitamente melhores que a nossa residência. Eu cheguei aqui e fiquei, assim, embasbacada com o nível de conhecimento médico básico, às vezes, de doenças retinianas. Eu jamais lembraria, eu teria que pegar um livro, talvez faça... Mesmo com o teu referencial excelente da escola. Talvez seja uma parte minha, talvez eu seja culpada de não saber essas coisas, deveria saber. Mas, com certeza, a parte de knowledge, de conhecimento deles médico é espetacular. Mas eles não têm... Como é tão longo o treinamento, você não aprende, a sua curva de aprendizado cirúrgica é muito longa. No Brasil, são 3 anos. É como a gente fala que é o sink or swim. Ou você afunda ou você aprende a nadar. Começa a operar, são 10 cirurgias de catarata, começa com 5 de catarata num dia, 10 no outro,
E se você não faz, não Mas aprende... tem número disso, Renata? A taxa de complicação é muito menor? Não sei te dizer. Eu acredito que não. Eu É porque faço isso é super auditoria. interessante, né? É muito É interessante. É um um ponto ponto muito muito relevante, interessante. né? É um ponto Porque, muito poxa, relevante. tudo bem, a gente aprende, mas aprende na população, né? Aqui tem muito mais simulação. Eu dou aula, todo ano eu dou 2, 3 aulas de curso microcirúrgico em olho de porco. A gente faz os residentes de terceiro ano ficarem dando ponto em bandeja de pontos, sabe? De almofada. Então, é muito mais lento. Eu não sei te dizer porque eu não lembro da nossa taxa de complicação na residência. Eu sei que ela existia porque eu lembro de ouvir, mas eu não me Sim. lembro em números. Eu faço auditoria todo ano da nossa taxa de complicação no glaucoma, e eu te digo que os residentes são quem mais tem complicação comparado, os fellows são quem tem mais complicação comparado com os residentes e os consultants, porque os fellows estão começando a pegar aqueles casos mais complicados de pseudodesfoliação, de trauma, olho vitrectomizado. Então, logo depois desses 7 anos, você pode ou não fazer, assim que você se forma pelo Royal College of Ophthalmologists, que seria o equivalente ao CBO, aí você pode aplicar para um emprego. Aqui é emprego, igual emprego do SUS. Para você ser uma pessoa respeitada, você tem... 100%, Renata? Não é 100%, é muito raro. Os que não são 100% são em Londres ou em partes tipo Windsor, que é uma parte rica, Surrey, que são partes ricas perto de Londres, que aí tem pessoas que fazem só parte privada, mas para você ser respeitado como um bom médico, você precisa passar pelo NHS, que é o SUS. Porque o NHS tem uma série de crivos que você precisa passar e provas, não são provas, é um appraisal que eles chamam. Todo ano você precisa passar por treinamento e tudo isso é comandado pelo NHS. Muita gente que se aposenta do SUS, do NHS, aí faz só a parte particular, mas é muito raro ter alguém que só faça o particular desde que se formou. Não existe isso. Todo mundo quer um emprego. E aí você pode aplicar para o seu emprego qualquer lugar do país. Na faculdade de residência tem match aqui nos Estados Unidos? Tem o quê? Tem match? Tem a prova vai te colocar de acordo com a universidade ou com o serviço? Tem. Então você É vai... prova única? Não é uma prova única, são entrevistas que eles fazem, e aí você tem os deaneries, que é o dean, são regiões que tratam da residência naquela região. Então, por exemplo, nós não temos residentes do Moorfields, nós temos residentes do South Thames Rotation, ou do North Thames Rotation. Então, a rotação ao sul do Rio Tâmisa, ao norte do Rio Tâmisa, então o pessoal vai passar. Quem passa com a gente só tem R3, R5, R7. Agora começou um R1, mas não tinha R1 conosco. Então, a parte básica vai ser feita em outro hospital. E aí, à medida que eles vão passando pelos hurdles e tudo, eles vão progredindo pelos anos de residência. E aí, quem faz toda essa avaliação é o deanery ou tem a escola de oftalmologia, de educação. Eu me esqueci o nome agora. Uma das minhas amigas. Funciona. É bom. É muito bom. E assim, se os seus treinadores acham que você não está... que você não tem equivalência para fazer aquela cirurgia, você tem que repetir o círculo. Então, uma das residentes que passou comigo queria que eu assinasse para ela não precisar repetir a vitrectomia, para não precisar repetir o ciclo de cirurgia de retina. E eu não tenho como fazer isso, porque mal eu sei retina, que dirá cirurgia de retina. Então, ela precisou, apesar dela estar pronta para se formar com todos os testes, ela precisou fazer mais 6 meses de retina para atingir o nível
que os preceptores de retina queriam que ela atingisse. Então, funciona. O pessoal sai bem, mas é longo. São 7 anos. E aí, depois, mais 1 ou 2 anos de fellowship, se você quiser fazer, para fazer uma subespecialidade. É longo, é cansativo. É uma coisa Tá, e bastante... aí, não, isso aqui não, essa parte aqui é uma parte que dá para a gente ficar falando horas só sobre esse tema, né? Então, Treinamento, assim. só queria dar uma pincelada mesmo, mas vamos tentar dar um desfecho para isso daqui. Aí queria tocar numa parte relevante aí dentro da tua história. Tua filha nasceu aí? Nasceu aqui. Ah, é? Então é inglesa mesmo. Inglesa. Fala português com sotaque, infelizmente. Tá, legal, bacana. E projeto aí para planejamento estratégico aí dos próximos 5 anos da doutora Renata. Como é que você vê aí? Eu sei que a gente está passando por um ano, 2 anos, né? Estamos com 2 anos aí quase de Covid. Pincela a tua parte, acho legal você falar que você teve que trabalhar aí na parte do Ah, é. Covid. Isso é um negócio interessante. Passa um pouquinho nisso daí. Mas como é Ah, que, é. como é que tá teu pensamento de futuro aí para É muito. frente? Não saem daí, a vida daí é boa, você está feliz? Como é que é essa história? Nós estamos muito adaptados aqui. É uma vida muito mais espartana em termos de luxo, assim. Eu não tenho carro, porque a minha subprefeitura não permite que eu tenha carro. Eu não tenho uma vaga para parar o meu carro, porque a subprefeitura não deixa mais construir prédios com vagas. Eles querem uma green, é tudo green. Então, é muito Tá. engraçado. Mas Londres é pequena, então eu nunca andei de bicicleta, comecei a andar de bicicleta desde da pandemia, porque fecharam as estações de metrô e eu precisava ir para o trabalho. E eu me voluntariei durante o Covid para fazer UTI. E eu tenho uma renovada admiração pelo povo que faz UTI, as enfermeiras de UTI, Foi especialmente. voluntário, Renato? Se tivesse Foi sido obrigado. voluntário. Não, não, foi voluntário. Eu me Legal. voluntariei. E assim, imagina você numa cirurgia, numa UTI, mexendo em respirador. Eu tive que aprender tudo de novo. Eu tive aula, semanas de aula, para aprender respirador, para aprender as taxas volêmicas. Eu não me lembrava, imagina, acho que eu nem nunca aprendi um negócio desse, porque só quem ia fazer clínica e anestesiologia que ia aprender isso. Então, eles ficaram tão desesperados, e nós tivemos tantos casos aqui, não igual a Itália, graças a Deus, nem Espanha, mas que nós fomos obrigados a reaprender tudo isso, e era meio que hospital de campanha. Eu acho que no Brasil a gente também teve bastante disso, Teve. e muita gente que eu conheci da minha faculdade também foi voluntário, o pessoal da ortopedia, pelo menos 2 eu sei que foram voluntários no Pacaembu. Como é que tá a vacinação aí, Renato? A vacinação agora deu uma parada, né? Porque foi muito bom no começo, mas agora atingiu um nível. Nós estamos com. Ontem nós olhamos isso até no Times. Acho que nós estamos com 70 e pouco, 75% da população vacinada com 2 doses já. Eles começaram as Uhum. crianças. Então melhorou bastante, caiu o número de gente. Tanto é que o meu último plantão na UTI me Tua ligaram e filha falaram: vacinou? vacinei, lógico. Não, Não, sua vacinei filha? 2. A minha filha não, ela tem 9 anos. Eles não estão vacinando criança abaixo de 12. Tá. Que nem aqui. É só até 12 e, por enquanto, só vulneráveis. Então, crianças que tenham algum tipo de doença ou vulnerabilidade. Então, Uhum. ela tem 9, ela ainda não vacinou. Uhum. Mas é algo que está crescendo. Tem ainda algum tipo de resistência. O que eu acho ótimo no Sim. Brasil é que não há essa resistência, né? Ou pelo menos não há tanto, porque nós temos no Brasil uma rede de vacinação tão grande, é tão comum. Eu lembro de ir para quando criança tinha o dia da vacina, minha tia levava, a gente Uhum. ia eu gostava de ir com a minha tia, porque ela morava no Morumbi, então a gente ia no Palácio do Governo, no Morumbi, que era muito legal, do que eu que morava em Pinheiros e ia na escola do Aham. lado. Então, tinha isso. Então, é muito disseminado no Brasil, tem uma aceitação muito melhor. Então, acho que a vacinação no Brasil foi espetacular em termos de números, foi muito boa.
E acho que vocês ainda vão melhorar mais ainda. E aqui a gente já deu uma estancadinha. Mas agora o pessoal já está recebendo terceira dose. Essa semana nós começamos no hospital com a terceira dose. A gente está gravando em outubro, você está com vida normal por aí? Como é que é? Máscara, sem máscara? Como é que vocês estão vivendo? Eu uso máscara. Eu Tá. uso E a máscara, população, a maioria da população na rua? Qual é a maioria tua também. percepção? Em lugares fechados, sim. Ontem, pela primeira vez, eu fui ao centro de Londres, aquela parte mais turística, Trafalgar Square, andamos um pouquinho ali por Mayfair, a parte perto de Piccadilly Circus. Muita gente sem máscara em algumas lojas, mas assim, é só pedir. Por favor, usa máscara. O pessoal, esqueci, põe a máscara. No Brasil, quando eu fui em dezembro do ano passado, antes de fecharem o Brasil para a gente aqui, eu achei que o pessoal era muito mais obediente nesse aspecto. Pelo menos em São Paulo, eu fui ao centro de São Paulo ver uns documentos e todo mundo, mesmo na rua, usando máscara. Aqui não. Aqui na rua é sem máscara. Se você vai andar de táxi, vai a uma loja, põe a máscara. Mas já começamos a terceira dose já para quem quiser. Tá, maravilhoso. E só de desfecho aí, um tema de certa forma polêmico. Como é que você vê, Renata, a questão de comparativo NHS-SUS? A gente tem Acho que a gente tem, de certa forma, um pouco de síndrome de vira-lata, né? A gente sempre critica muito tudo que tem no Brasil, né? E tem muitos pontos positivos do sistema que a gente tem aqui, né? Com todas as suas dificuldades peculiares. Você acha mesmo que uma possibilidade é imitar mais o NHS? Você acha que não? Tem muita coisa aí que deveria melhorar, então a gente já está bom aqui, não tem que copiar ninguém. Como é que você tem a visão aí de inglesa e trabalhadora dentro do sistema de saúde inglês? Tem dois pontos básicos que a gente precisa fazer o disclosure, né? Tem que lembrar. Eu já não trabalho no Brasil há mais de 15 anos. Eu estou fora desde 2007. Sim. Verdade. E aqui também tem a parte do dinheiro. Eu pago 50% do meu salário em imposto, que não é Tá. tão diferente do que é no Brasil. Eu acho que no Brasil tá perto de 30%, não é isso? Alguma coisa assim. Mas eu pago 47% do meu salário em imposto. E isso é só o imposto que vai na fonte, mais todas as taxas e council tax, que é o IPTU, todas essas coisas. Então, tem mais dinheiro, é algo que é fundamental. Eu não vou nem tocar em política, porque isso nós vamos ficar 15 dias falando, no mínimo, Sim. mas é uma população, é um país menor, com uma população muito menor, é mais fácil de se tratar e é algo que tem uma constituição. O NHS foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, ele acabou de fazer 72 anos, acho, agora. E ele tem uma constituição, o NHS, é um elefante, um país em si mesmo, o NHS. Então, é diferente do SUS nesse aspecto. O que eu sempre falei quando eu era estudante e residente, eu falava, olha, se vocês precisarem de alguma coisa de atendimento terciário, você vai estar tão bem no SUS quanto você vai estar no particular. A diferença é que no particular você é atendido na hora, você não espera 40 meses, tem o cafezinho, o sushi, bar no hospital, aquelas coisas todas. Mas a partir do momento que você cai na mão do subespecialista no SUS, você, desde que você tenha o dinheiro para fazer, voltando à senhorinha que não tinha o dinheiro do colírio, mas desde que você tenha o dinheiro para fazer o tratamento, você vai estar tão bem tratado quanto que se você estivesse pagando para aquela pessoa no particular. Porque o médico é o mesmo, ele vai fazer o mesmo tratamento para você. Pode ser que a estrutura financeira do paciente não permita com que ele faça o último laser ou a lente multifocal. Mas a gente também não faz a lente multifocal aqui no NHS. Então, tem muitos, principalmente tratamentos refrativos, que o NHS não cobre, não faz. Tratamentos de pálpebra, se o paciente tem ptose, mas a ptose não está afetando o campo visual, o NHS não paga. Ou o paciente tira o dinheiro do bolso, ou a gente, às vezes, faz
Uhum. tape, né? O frontal para a pálpebra cair mesmo e fazer aparecer o verdadeiro campo visual do paciente, porque senão, e assim, você entra com um processo burocrático para atender esses pacientes que não são de vida ou morte, não são sight-saving. Então, a parte refrativa, estética, mesmo funcional do oculoplastic, às vezes entra com muito burocracia, porque não é sight-saving. Então, tem esse aspecto também que no SUS a gente tem. Mas eu sempre falei que o SUS, a partir do momento que você cai num atendimento terciário dentro do SUS, especialmente num hospital universitário, é um atendimento espetacular. Se você imagina, eu atendia paciente com a Denise de Freitas do meu lado, aprendendo, ela vendo o paciente. É algo que tem gente que não tem plano de saúde que não vai ter essa oportunidade. Então, tem essa parte, sim. A gente estava falando, eu tenho um pedaço do meu coração um pouquinho socialista, aquele pedaço médico que acredita que todo mundo tem que ter tratamento médico de graça. E é um motivo de discórdia aqui em casa com o meu marido, que é altamente capitalista. Mas é uma diferença muito grande. Você tem pessoas que realmente precisam e são atendidas. E eu ainda acredito no SUS. Tem os seus problemas. E, de novo, não vamos nem tocar na parte política, mas tem os seus problemas. Mas eu ainda acho que você consegue alcançar as pessoas. E tem toda a parte das ONGs, né? Todos os movimentos de atendimento às populações ribeirinhas, que vêm com empresas que fazem. Eu lembro o pessoal da minha residência indo com o Rally dos Sertões fazer atendimento para as populações ribeirinhas quando o Rally dos Sertões passava por aquele... É uma vez em nunca, mas é melhor do que nada. Às vezes você dá um óculos para uma pessoa, muda a vida dela, porque o cara tem 5 graus de miopia ou de hipermetropia e não enxerga nem de longe nem de perto. Então, você consegue mudar a vida de pessoas com algo muito simples, com um sistema único de saúde, muitas vezes. Não, com certeza. Acho que é por aí. Doutora Renata, vai descansar que você vai viajar, tá? Obrigado aí imensamente aí pelo teu tempo, pela tua participação. Estamos gravando num domingo, tá? Então, fico aí lisonjeado aí pelo teu tempo, super agradecimento. Uma super história aí, dá para a gente ficar mais 5 horas falando, sempre muita dá. coisa para a gente falar. Obrigado de verdade pela oportunidade aí, faça as tuas considerações finais aí. Eu que agradeço muito a oportunidade. Eu sei que a gente se enrolou com as datas, essa data, mas eu estou muito feliz de poder de ter essa conversa com você, lembrar de coisas do Brasil. É muito, muito gostoso, e ter a oportunidade, como você disse, de agradecer pessoas que talvez não vejam esse blog, mas que outras pessoas vejam e aquele Chinese Whispers e chegue no ouvido delas. Eu sou muito grata a todas as pessoas que me deram uma oportunidade de ouro, de poder fazer o que eu fiz, de participar da residência que eu participei, o Rubinho, a Denise, que foi minha mentora há anos, ela permitiu com que eu trabalhava com ela, permitiu com que eu viesse para cá, e sabe, todo o apoio que eu tive de todo mundo, o Augusto Paranhos, que foi espetacular no glaucoma, e eu espero não estar esquecendo ninguém. Ivan Mainardi, eu ligava para ele, Ivan, você tem que correr para encontrar com o Keith no hotel tal, na Arvo, porque vocês precisam se conhecer, senão o CRM não me dá meu CRM. Então, um corria para o hotel do outro, oi, tudo bom, como é que vai? Agora a gente se conhece, pode assinar aqui. Então, eu ligava, às vezes, à noite. Eu sou... Uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente não chega sozinho a nenhum lugar. E eu tenho uma extrema gratidão por todo mundo que me ajudou, e espero poder ajudar muita gente também, começando pelo seu canal. Quem sabe as pessoas não venham me falar comigo e eu possa ajudá-los também. Com certeza. Renata, obrigado, bom domingo, Obrigada. Prazerzão, tá? Um beijo, vai descansar e boas férias, hein? Obrigada. Não é férias, vou estudar. Ah, você vai estudar? Meu Deus do céu, Vou poxa estudar. vida. Sei que você fosse descansar.
Não, vamos estudar. Tá bom. Tchau, tchau. Até logo. Fica com Tchau. Deus. Tchau, até mais.